Vamos pensar um pouco no balanço patrimonial da vida. A gente tem ativos, passivos, fluxo de caixa, o básico. Mas e o ativo principal? Aquele que, sabe, não aparece em nenhuma planilha, mas que é a origem de todos os outros. É o tempo. A própria vida. Hoje, o que a gente vai fazer é uma análise bem profunda desse ativo. É curioso, né? Existem pessoas que são simplesmente brilhantes na gestão de portfólios financeiros, mas que falham de um jeito espetacular na hora de gerenciar o portfólio da própria vida. O objetivo aqui é bem claro. Vamos transformar a maneira como se enxerga o tempo. A ideia é deixar de ser um mero consumidor de dias para se tornar um investidor de elite da própria existência, com foco total em maximizar o retorno sobre o ativo mais valioso que existe. E antes da gente começar essa auditoria estratégica, fica um convite. Se as ideias e as ferramentas que a gente vai apresentar aqui realmente gerarem valor, se mudarem um pouco a perspectiva sobre como gerenciar esse capital tão importante, a melhor forma de apoiar nosso trabalho é deixando uma curtida e se inscrevendo no canal. É um investimento de 1 segundo que ajuda a gente a continuar produzindo análises como esta. A jornada de qualquer investidor começa com a compreensão do mercado, certo? Mas e o mercado da vida? Essa citação descreve o dilema de forma perfeita. A gente está imerso nele tentando nadar enquanto as ondas de obrigações diárias, de notificações, de pressões sociais batem sem parar. Tentar criar uma estratégia de longo prazo no meio desse caos todo é como tentar fazer uma análise fundamentalista de uma ação no meio de um pregão super volátil. A gente acaba sendo reativo, sabe? Comprando na alta do pânico e vendendo na baixa do desânimo. O propósito desta análise é justamente fornecer um mapa, uma estrutura para a gente sair da água, olhar o oceano de cima e finalmente navegar com intenção. Ok? Vamos ao nosso plano de hoje. A nossa análise está dividida em 6 partes. Primeiro, a gente vai diagnosticar o problema, essa sensação de estar meio perdido no oceano da vida. Depois, o passo fundamental de qualquer auditoria, quantificar o ativo, as tais 5.200 semanas. Aí vamos analisar o principal período de acumulação de capital. Na quarta sessão, faremos um teste de estresse na estratégia mais comum de aposentadoria. Na quinta, vamos revelar uma classe de ativos de altíssimo valor que muita gente ignora. E por fim, o plano de ação. Como assumir o papel de gestor ativo do portfólio da nossa vida. E aqui está o nosso ponto de partida, a sensação de estar perdido. No mundo dos investimentos, isso seria o mesmo que operar sem uma tese clara, sabe? Sendo levado por qualquer ruído de mercado. Todos os dias somos bombardeados com dicas de investimento para a nossa vida. Siga essa carreira, compre essa casa, tenha esses hobbies, mantenha essas amizades. A sobrecarga de informação e de opções nos paralisa ou, o que é pior, nos leva a uma diversificação tão grande e sem foco que o retorno sobre nosso tempo investido chega perto de zero. A gente acaba só reagindo às marés, em vez de ajustar as velas e apontar para um porto bem definido. A pergunta que separa o amador do profissional é exatamente esta. Um gestor de fundos profissional não sai alocando o capital sem antes saber exatamente o montante total que ele tem disponível. É o princípio mais básico da gestão de recursos. Então, como é possível construir uma estratégia de alocação de ativos para a vida inteira sem primeiro quantificar de forma brutalmente honesta o tamanho desse ativo? Não dá, é impossível. Por isso, antes de discutir qualquer estratégia, a gente precisa fazer o balanço. Vamos medir nosso capital inicial. E isso nos leva direto para a segunda sessão, a vida em 5.200 semanas. Essa mudança de unidade de anos para semanas, ela é crucial. Pensar em anos é como olhar um gráfico de longo prazo. Suaviza tudo e nos dá uma falsa sensação de que o tempo é infinito. Agora, pensar em semanas é como analisar os resultados trimestrais de uma empresa. É uma unidade de tempo longo o suficiente para a gente conseguir fazer algo significativo, mas curta o bastante para criar um senso de urgência, de responsabilidade. Cada semana é um relatório de performance. E aqui está o número. Esse é o capital total de uma pessoa que chega na marca impressionante de 100 anos. 5.200 semanas. Pense nisso como a dotação inicial recebida no nascimento. Só que, ao contrário do capital financeiro, esse é um ativo que não pode ser aumentado. Ele só pode ser gasto. Cada semana que passa é uma unidade desse capital que se foi, para sempre. E quando a gente encara esse número fixo, 5.200, ele de repente parece concreto, tangível e chocantemente finito. Esse é o montante total com o qual se pode construir uma vida inteira de riqueza em todos os sentidos da palavra. Agora, vamos analisar como esse capital é alocado ao longo do tempo. As primeiras 1.000 semanas, que vão do nascimento até mais ou menos os 20 anos, podem ser vistas como a fase de capital semente. O ativo está lá, mas a autonomia para investir é quase zero. As decisões são tomadas por outros, pais, professores.
Isso significa que ao chegar na vida adulta, quase 20% do capital total já foi alocado, e sem o nosso controle direto. Sobram então umas 4.200 semanas para a gente gerenciar ativamente. Isso nos joga na fase mais crítica de todas. A seção 3, o grande período de investimento. Esse bloco de aproximadamente 2.000 semanas, dos 20 e poucos aos 65 anos, é o bull market da vida. É a fase de acumulação primária. É aqui que o poder dos juros compostos, seja no conhecimento, nos relacionamentos ou nas finanças, tem o maior impacto. As decisões de alocação de tempo tomadas aqui vão ter retornos desproporcionalmente maiores do que as decisões tomadas em qualquer outra fase. É o momento de ouro. O erro que muita gente comete é ver essas 2.000 semanas apenas como um meio para um fim, pagar as contas e guardar um dinheiro. Mas o investidor sofisticado enxerga 3 classes de ativos sendo construídas ao mesmo tempo. Primeiro, o capital financeiro, que é o mais óbvio. Segundo, o capital de habilidades, o tal do capital humano. Cada hora gasta aprendendo algo novo é um investimento que aumenta o valor de mercado e a capacidade de gerar renda no futuro. E terceiro, o capital de rede, o networking. Cada relacionamento genuíno que se constrói é um ativo que pode gerar oportunidades e suporte que a gente nem imagina. A questão estratégica é como os investimentos semanais estão sendo balanceados entre essas 3 classes de ativos. Agora a gente entra na parte da análise que é como um teste de estresse para a estratégia de vida mais comum que existe. Seção 4. A aposta arriscada da aposentadoria. A narrativa padrão é: sacrifique as 2.000 semanas do grande período de investimento em troca da promessa de liberdade e felicidade lá na aposentadoria. Do ponto de vista de um gestor de risco, essa é uma estratégia aterrorizante. É o equivalente a investir 100% do portfólio em um único ativo de altíssimo risco. É como apostar tudo numa startup que tem 40 anos de prazo para dar retorno, sem nenhuma garantia de que ela sequer vai existir no futuro. Esse gráfico simples aqui é uma análise de risco-recompensa que é devastadora. Vamos imaginar um cenário otimista, de viver até os 80 anos. A fase de recompensa, a aposentadoria, dura cerca de 780 semanas. Repare que isso é quase a mesma duração da infância, um período em que a gente não tinha autonomia nenhuma. Ou seja, a estratégia padrão nos faz investir a maior parte da nossa vida adulta e autônoma, 2.000 semanas, para financiar um período de liberdade que, na melhor das hipóteses, tem o mesmo tamanho de um período em que não tínhamos liberdade alguma. O perfil de risco-recompensa dessa aposta é, para dizer o mínimo, bem questionável. E a análise de risco fica ainda pior quando a gente olha os dados de mercado. Viver até os 80 ou 100 anos é o cenário otimista, o bull case. O investidor prudente precisa olhar para a média do mercado, e os dados mostram que a realidade é um pouco mais sóbria. No Brasil, a expectativa de vida média é de 75 anos. Isso já reduz a fase de recompensa para apenas 520 semanas. A aposta de que teremos décadas de saúde, energia e recursos para finalmente viver depois dos 65 anos é uma aposta contra as probabilidades estatísticas. E além do risco estatístico, existe o que os investidores chamam de risco de cauda, ou cisne negro. São aqueles eventos imprevisíveis e de alto impacto. O universo não oferece garantias. Concentrar toda a recompensa, toda a alegria, toda a liberdade no final do cronograma é ignorar a volatilidade fundamental da existência. Ser um bom investidor da vida não é só buscar altos retornos, mas também, e talvez principalmente, gerenciar o risco da ruína. E a estratégia de adiar tudo é uma estratégia que maximiza e não minimiza esse risco. Se esse teste de estresse sobre a estratégia de aposentadoria trouxe uma clareza nova, se a ficha caiu sobre o risco que muita gente corre sem nem perceber, este é um ótimo momento para fazer uma pausa e investir um segundo para curtir esta análise e se inscrever no canal. É o voto de confiança de que esse tipo de pensamento estratégico é realmente valioso. Então, se concentrar 100% do investimento num único ativo futuro é arriscado, qual é a alternativa? É a mesma de qualquer portfólio financeiro, diversificação. E isso nos leva à seção 5, o portfólio que ninguém vê. Um gestor de vida inteligente aloca capital não só em ativos que dão retorno no futuro, mas também naqueles que pagam dividendos no presente. Estamos falando de classes de ativos que são intangíveis, relacionamentos, experiências, memórias e bem-estar. Esses ativos não só melhoram a qualidade de vida agora, como também são menos correlacionados com os riscos de mercado e de saúde. Olha só esse dado como um exemplo de uma classe de ativo com um ciclo de vida bem peculiar. Quando uma pessoa sai de casa, digamos aos 20 anos, ela provavelmente já gastou 90% de todo o tempo presencial que vai passar com os pais.
Os 10% restantes são os dividendos que serão distribuídos ao longo de décadas. Em termos de investimento, o período de maior aporte de capital nesse ativo, que é o tempo junto, já passou. Reconhecer isso muda completamente a urgência e o valor de cada visita, de cada ligação. A conclusão, quando se analisa a vida por essa lente de investimento, é poderosa e um pouco alarmante. Para muitos dos nossos ativos de relacionamento mais importantes, pais, avós, amigos de infância, a gente não está mais na fase de acumulação de tempo. A gente está na fase de distribuição ou saque. A maior parte do tempo junto já ficou no passado. E isso não é para ser deprimente, não. É para ser um catalisador. Um gestor de portfólio que percebe que um ativo está se esgotando, ele reavalia a estratégia de alocação na hora, para aproveitar o máximo que ainda resta. E essa urgência toda nos leva para a nossa sessão final, a mais prática de todas. Torne-se o gestor da sua vida. Chegou a hora de mudar a mentalidade. Deixar de ser um investidor passivo que só compra um fundo e espera o melhor para se tornar um gestor de portfólio ativo, intencional. A estrutura é simples, mas é poderosa. O tempo é o capital total disponível, às 5.200 semanas, e a atenção é a moeda corrente. É com a atenção que se compra uma hora de estudo, um café com um amigo, uma tarde com os filhos. A pergunta é, onde essa moeda está sendo gasta a cada dia? Como é que um gestor de portfólio profissional trabalha? Ele segue um processo. Passo 1. Aceitar a finitude do capital. Isso a gente já fez. Passo 2. Definir a tese de investimento. Quais são os ativos que, para cada um, compõem uma vida rica? Saúde, família, carreira, aprendizado? É preciso definir as classes de ativos prioritárias. Passo 3. Alocação de ativos. É aqui que a estratégia vira realidade. É o ato de abrir o calendário e bloquear tempo para o que foi definido como prioridade. E o passo 4, talvez o mais importante, rebalanceamento. Assim como uma carteira de investimentos, a vida exige revisões periódicas, semanais, mensais, para garantir que a alocação de tempo e atenção ainda esteja alinhada com a tese de investimento. E com essa estrutura em mente, chegamos à pergunta final, a que realmente importa. Pense no calendário da próxima semana como se fosse o extrato de fluxo de caixa do portfólio da vida. Cada hora agendada é uma alocação de capital. O que esse extrato diz sobre a estratégia de investimento? Ele reflete as prioridades declaradas ou ele revela que o capital mais precioso está sendo drenado por atividades de baixo retorno, por reuniões improdutivas e por distrações que não constroem o futuro que se deseja? O portfólio está balanceado ou perigosamente concentrado em ativos que não geram a riqueza de vida que se busca? Com essa reflexão final, a gente conclui nossa análise de hoje. Se essa abordagem de tratar a vida como investimento definitivo ressoa, e se existe o desejo por mais análise sobre como construir um portfólio de vida que seja verdadeiramente rico, diversificado e resiliente, deixe um comentário. A demanda da nossa comunidade de investidores é o que molda as nossas próximas pautas. E claro, para não perder nenhuma análise futura, não se esqueça de se inscrever. A gente agradece o tempo de todos, o ativo mais valioso que existe.